Nós vamos ler apenas 2 versículos da palavra de Deus, o 2 e o 3. Aleluia. Quando a igreja encontrar, diga amém. Amém? A palavra de Deus diz assim: E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas, vazia, não poucas. Senhor nosso Deus, Papai querido, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós te louvamos pela tua presença nesta noite, ó Pai. Nós sabemos, sem a tua presença nós não somos nada. Queremos te louvar por mais esse dia. Queremos te louvar pela vida da tua igreja, papai. Jesus, venha falar conosco. Abre os nossos corações para que nós possamos sair daqui cheio de azeite, papai, nesta noite. Porque hoje é noite de vitória, é noite de milagre. E eu creio que tu estás aqui neste lugar, papai. A tua palavra é fiel. E nós confiamos, nós cremos, papai. É no teu nome que eu te peço, ó Pai. Opera milagre em nosso meio. Porque o Senhor é especialista em fazer milagre. E eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Podeis assentar. Neste momento eu quero louvar a Deus, né? Por cada oportunidade que eu tenho de falar, que eu posso falar que Jesus é maravilhoso. Jesus é bom demais. Porque há muitos lugares que eles não têm esta liberdade que nós temos de poder adorar a Deus, de poder dizer que o Senhor é bom. Vamos aproveitar, igreja, essa oportunidade que o Senhor nos concede. Quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Marca, missionária irmã Zenaide. Louvo a Deus pela vida da minha família. Quero louvar a Deus pela vida do irmão João e irmã Lúcia. Me alegro muito de vocês estar aqui nesta noite. Gente, eu gostaria de falar todos os nomes. Mas como o tempo é pequeno, eu quero dizer que eu louvo a Deus por sua vida. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, a qual eu aprendi a amar. Porque nós somos muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo que vai morar no céu. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Aleluia, glória a Deus. A glória de Deus está aqui neste lugar. Se você ainda não sentiu a presença do Senhor nesta noite, eu quero dizer que você é vaso. E vaso de Deus. Vaso é para adorar. Nós nascemos foi para esse objetivo. Se Ele fazer, nós vamos adorar. E se Ele não fazer, nós vamos adorar do mesmo jeito. Porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E o tema desta palavra é sobrevivendo em tempos difíceis. Aleluia. Como é difícil, né, igreja? Esta palavra vai falar comigo e com você. Porque o objetivo da palavra de Deus é de nos renovar. É de renovar nossas vidas, dia após dia. E nesta noite há um renovo, há um azeite de Deus aqui neste lugar. E Deus está aqui nesta noite, aleluia,
Desemborca o teu vaso. Adore. Você não veio fazer aqui outra coisa. Você veio aqui para adorar, para agradecer e também para falar as tuas necessidades. Às vezes você pode falar para mim: ah, mas o Senhor sabe. É verdade, Ele sabe. Mas abra a tua boca, porque Ele sabia que aquele cego queria ver. Mas Ele perguntou: o que queres que eu te faça? Porque senão não precisava dele perguntar, porque Ele sabia, porque o nosso Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. Aquilo que não está por vir, o Senhor já sabe. Mas nós temos liberdade de falar para o nosso papai o que é que você necessita nesta noite. Abra a tua boca e diz para Ele: o que que você quer nesta noite? Ninguém pode fazer, mas o Senhor pode. Ele pode. A palavra do Senhor vai falar de uma viúva e já havia perdido o esposo. E de repente ela procura Eliseu, clama a Eliseu: Eliseu, esta é uma mulher dos filhos dos profetas. Ela chega e fala: Eliseu, o meu esposo era teu servo, ele morreu, e agora chegam os credores para levar os meus 2 filhos, como de a minha única esperança. Porque naquela época, não é que nem hoje, que às vezes as mulheres hoje trabalham. Antigamente não era dessa maneira. As mulheres só faziam mais cuidar de casa. E às vezes não era tão fácil como hoje você receber um benefício. Então aqueles 2 filhos eram o que ia sustentar, trabalhar para sustentar aquela pobre viúva. E de repente aparecem os credores, que o marido dela ficou devendo uma dívida. Aparecem os credores para levar seus filhos. Mas Eliseu falou para aquela mulher: o que hei de fazer por ti? Me diga o que tens em casa. E ela disse para ele: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Aleluia. E ele: vai, toma para ti, corre todos os teus vizinhos, toma para ti vasos, vasilhas, que é a mesma coisa, vasos. Toma emprestado, muito, não pouco, e passa e fecha a porta de teus filhos. E aquela viúva foi para casa. E ali ela tomou vasilhas, muitas vasilhas, com seus vizinhos. E da medida que os filhos foi trazendo as botijas, foi trazendo as vasilhas, o azeite ia se multiplicando. O filho trazia e ela ia despejando. O filho trazia a vasilha e ela ia despejando o azeite. Até o ponto que ela pede: traz mais. E o filho disse que não tinha mais. O azeite parou. Mas o azeite parou não foi porque o milagre acabou, não. É porque as vasilhas foram cheias. E não tinha mais vasilha para ser cheia. Mas enquanto houve vasilha, o azeite derramava. Enquanto houve vazia, o azeite derramava. E aquela viúva, após ter enchido as vasilhas, ela volta até o homem de Deus para saber o que ela fazia
com aquele azeite. E o homem de Deus ordena a ela: vai e vende e paga todas as tuas dívidas, e o resto que sobrar, você viva com teus filhos. Aleluia. Esse é o nosso Deus de milagre. É o Deus que quando nós achamos que não é nada, às vezes você tem algo precioso nas tuas mãos e você acha que não é nada. Aquela viúva, ela tinha somente aquela botija de azeite. Era somente a botija. Mas aquilo que você pensa que não é nada, nas mãos de nosso Deus, é grande. Porque aquela apenas botija de azeite, o milagre se multiplicou. O milagre se multiplicou. Aleluia, glória a Deus. E quando a palavra fala de azeite, a gente sabe que o azeite, ele tinha várias serventias. O azeite, ele era tanto usado nas lâmpadas para a iluminação, ele era usado também para comer. E nós sabemos que quando um rei ia ser ungido, era o azeite da unção. Quando Davi mesmo, Samuel foi ungir Davi, ele foi com azeite. O azeite representa também a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada para o Senhor. E sem a presença do Senhor, nós sabemos que nós só vamos caindo. Nós sabemos que nós temos que ter azeite na nossa lâmpada. Nós não podemos ficar sem o azeite. Quando nós estamos cheios de azeite, nós temos forças. Nós não paramos. Porque o azeite, ele nos sustenta. Ele faz nós caminhar. Em meio à tempestade. Mas se você estiver cheia de azeite, você vai caminhar. Você não vai parar. Não é enfermidade. Não é problema. Não é nada que vai te fazer te parar. Porque quando você está cheio, você tem forças. Você tem forças. E se o diabo não sair da frente, em nome de Jesus Cristo, nós vamos passar por cima. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. E nós aprendemos lições sobre esta viúva. A primeira lição que eu aprendo foi que esta viúva foi tão sábia, porque ela soube buscar ajuda no lugar certo. Aleluia, glória a Deus. Quantas e quantas vezes, que às vezes quando a luta vem, em vez de nós procurar um homem de Deus, porque o homem de Deus, ele é conhecido. Ele é conhecido no seu modo de falar, no seu jeito de andar, no seu jeito de vestir. O homem de Deus, a gente conhece como tanto a mulher de Deus. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus,
Ele é diferente, igreja. Olha para vocês verem. Pedro, ele tentou negar Jesus, mas o Espírito Santo de Deus estava na vida dele, que não teve como. Ele foi reconhecido. E da mesma maneira somos nós. Se nós estivermos cheios do azeite, cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos forças. Aleluia, glória a Deus. E nós temos que saber procurar a ajuda certa, como aquela mulher soube. Ela procurou um homem de Deus, e aquele homem, ele soube orientá-la. Se você for procurar uma pessoa qualquer, em vez dele te ajudar, ele vai piorar a sua situação. Ele vai, em vez dele te ajudar a acalmar, ele esparrama aquilo que às vezes não era para ser levado ao mundo. Ele esparrama para todo mundo ficar sabendo. Mas quando nós procuramos ajuda certa, nós recebemos. Aleluia. E esta mulher procurou a ajuda certa. Nós precisamos de aprender lição na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos ensina todos os dias. A palavra, nós podemos ler ela todos os dias, a mesma palavra. Porque cada momento que nós lemos a palavra do Senhor, ela fala conosco de uma maneira diferente. Porque o Senhor não tem nada requentado para nós. Deus só tem pão quentinho. O Senhor só tem pão da hora, azeite da hora, que derrama sobre as nossas vidas. Que há um renovo nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E a segunda lição que eu aprendo é que ela confiou na palavra do homem de Deus. Se ela não tivesse confiado na palavra do homem de Deus, e quando o homem de Deus disse para ela: vai, toma vasilhas, e não pouca, toma emprestado ali muitas vasilhas com teus vizinhos. Se a fé dela não fosse tão grande, ela não tinha obedecido à palavra do homem de Deus. Mas a fé dela era grande, que ela tomou as vasilhas, obedeceu à palavra do homem de Deus. Eu aprendo também que ela soube reconhecer o testemunho do teu marido. Quando ela diz para Eliseu: meu marido era teu servo, ela está reconhecendo. Ela está reconhecendo o testemunho que enquanto ele viveu, ele serviu. Igreja, nesta noite eu pergunto para mim e para ti: qual tem sido o nosso testemunho? Será se hoje o Senhor fazer a nossa chamada, será qual o nosso legado que vai ficar? Será qual o seu testemunho que vai deixar? Nós precisamos se preocupar com isso, igreja. Eu aprendi que um testemunho, ele fala mais do que uma pregação. Porque não adianta às vezes nós pregar e não viver o que nós pregamos. E nós precisamos dar um bom testemunho. Na igreja, na nossa casa, na sociedade. Esta palavra está falando comigo. Eu não sei se ela está falando com você, mas nesta noite o Senhor está falando aqui neste lugar. Deus está falando aqui neste lugar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente, porque hoje é noite de milagre. Há um azeite descendo aqui nesta noite. Abre os teus olhos espirituais. Abre os teus olhos espirituais.
há um renovo de Deus nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Eu aprendo também que ela lutou pelos teus filhos. Igreja, nós estamos lutando pela nossa família. Nós estamos lutando pela nossa família, ou nós estamos desistindo da nossa família? Aleluia. Quando eu olho na vida de Noé, Noé pregava a palavra de Deus, ninguém dava ouvido, mas ele não desistia. Mas ele lutou e não desistiu. Mas ele colocou a família dele dentro da arca. Aleluia. Ele queria colocar mais gente, mas o povo não quis. Mas a família dele, ele não abriu mão. Ele não abriu mão. Ele colocou a família dele dentro da arca. A família dele foi posta dentro da arca. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu aprendo mais uma lição. Que aquela mulher foi sincera. Aquela mulher foi sincera. Quando ela disse para o Senhor, para aquele Eliseu, ela disse para ele que ela não tinha nada em casa. Ela só existia aquela botija de azeite. Eu aprendo que nós devemos ser sinceros. Nós devemos ser que nem João Batista. Ainda que a nossa cabeça role no prato. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor está falando aqui nesta noite. Deus está falando aqui conosco nesta noite. A palavra do Senhor, ela é remédio para a nossa alma. Ela é remédio que cura a nossa alma. Aonde a medicina não vai, a palavra do Senhor vai. A palavra do Senhor, ela nos liberta. Eu me alegro na presença de Deus. Há uma unção de Deus aqui nesta noite, aleluia. Ela está descendo aqui nesta noite, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nós devemos ser sinceros. Ainda que a nossa cabeça role no prato. Ainda que nós temos que pagar um preço alto. Ainda que nós pode ser jogado que nem Daniel foi ali na cova. Mas nós temos que falar a verdade. Porque a palavra do Senhor diz que a verdade nos liberta. E errai todos por não conhecer as Escrituras, não conhecer o poder de Deus. Mas vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. Aprendo também que esta viúva tinha uma boa comunhão. Ela tinha uma boa comunhão com seus vizinhos. Nos ensina. Eu vejo aquele Salmo 133 se cumprindo na vida desta viúva. E ele tem que se cumprir na minha vida e na tua vida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Se aquela viúva não tivesse uma boa comunhão com os vizinhos,
como ela ia conseguir tantas vasilhas. Porque isso não significa que ela teve que correr em vários vizinhos. Não foi só num e nem dois, mas foi em vários vizinhos. E se não tiver comunhão, como que você vai chegar e arrumar vasilha emprestada? Então nós temos que ter uma boa comunhão com os nossos vizinhos, com o nosso irmão. Nós temos que ter uma boa comunhão com o nosso irmão. Aleluia. Eu tenho que amar o meu irmão. Porque se eu não amar meu irmão, como que eu vou amar Jesus? O meu irmão é a semelhança de Deus. Nós somos a semelhança de Deus. E se eu não amar, como que eu vou amar Jesus? Eu aprendo também que ela tinha um bom relacionamento com os filhos. É algo muito importante, igreja. É algo muito importante. A gente sabe que a família, primeiro é Jesus na nossa vida. Mas a família ela é a base de tudo. Os nossos filhos, nosso esposo, a nossa esposa, nós sabemos que se a família vai bem, você vai bem em tudo. Você vai bem na sociedade. Você vai bem no teu trabalho. Mas quando a família vai mal, o primeiro lugar que nós vamos é na igreja. Se a família estiver mal, era a hora de nós afirmar mais nos pés do Senhor. Mas muitas vezes, nós só queremos servir a Deus quando está tudo bem. Aí quando a família vai mal, ou quando você está desempregado, você não quer nada com Deus. E também às vezes quando você está empregado, você esquece. Não quer saber nada do dono da bênção. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor está aqui nesta noite. Eu não sei qual o teu problema. Eu não sei se o teu problema é na saúde. Porque o azeite também era usado para curar feridas. O azeite era usado para curar feridas. Eu não sei se o teu problema é a saúde. Ou se é o desemprego. Ou se é seu relacionamento. Eu não sei, mas eu quero te dizer que aquele que te conhece, que te sonda, ele está aqui nesta noite. E ele vai derramar um azeite aonde você está precisando. Aleluia, glória a Deus. Quero te convidar você nesta noite para se colocar de pé. E te peço que você adore. Com a permissão do nosso irmão, eu quero convidar a irmã Sandra para louvar o Senhor com hino. E a igreja adore a Deus. Enquanto você adora, adora do seu jeito.